Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia! Minuto da Extensão na UDESC FM de Lages. É aqui que você conhece os projetos e os programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto toda quinta-feira, às 8 da manhã, aqui na 106.9. E nesta edição, a convidada é a professora Sabrina Vieira. Ela é engenheira ambiental formada na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É mestre e doutora em qualidade ambiental pela Universidade Fevale. Professora adjunta do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Estado, aqui de Santa Catarina, aqui no CAV. Ela atua na área de gestão de desastres, drenagem urbana e proteção e recuperação ambiental. A professora fez parte de projetos para a gestão ambiental sustentável na Universidade de Passo Fundo por meio de bolsa fornecida pelo CNPq. Ela tem experiência na área de licenciamento ambiental, além de pesquisa em gestão ambiental, sustentabilidade, hidrologia e mudanças climáticas. O programa sobre o qual nós conversamos hoje, o programa de extensão, é Minha Bacia, Pertencimento para a Prevenção de Desastres. Professora Sabrina, muito bem-vinda ao Minuto da Extensão e um tema e uma série de estudos aí muito pertinentes ao momento, à nossa atualidade, não é? Com certeza. Então, obrigada pelo convite, né, primeiramente. É um evento, é um assunto, né, que realmente é de muita relevância no momento atual. Principalmente quando a gente vê o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Quanto tempo vai ser até que todo mundo consiga se recuperar? Já estão falando aí em vários anos para conseguir recuperar o solo, para fazer plantio, que é uma região, assim, que depende muito disso, né? Sim. Então, com certeza, é um assunto que tá muito em alta agora e que a gente vê a notícia aí o tempo todo acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Sim. Notícias, e foi bom você tocar nesse termo, notícias e aquilo que muita gente chama de fake news, que são as desinformações. A gente vê um outro termo do momento e dos últimos tempos é o termo influencer. Tem um mau influencer, né? Tem aquela pessoa que simplesmente distorce coisas. Esse trabalho talvez seja bastante prejudicado, não é, professora? O de vocês, de pesquisa mesmo, porque muitas vezes você tem que checar muitos dados que aparecem, não é? Sim, inclusive eu gosto de levar esse debate em sala de aula, né? Eu dou a disciplina de gestão de desastres naturais. E nessa disciplina, então, a gente comenta um pouco sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Se realmente está acontecendo, se o homem tem influência nisso. E eu gosto de sempre trazer esse debate em sala de aula, então eu trago uma visão contrária, porque eu me deparei um dia com um livro, numa livraria, né? Que falava sobre por que as mudanças climáticas não são reais e tudo mais. Então eu gosto de trazer essa visão, porque eu quero que eles tenham uma opinião crítica formada, mas que também saibam refutar com base em dados científicos, caso alguém chegue com algum argumento contrário. Então, eu sempre gosto de trazer essas discussões em sala de aula, né, justamente para que eles entendam por que acham que não é, o que é, mas a gente não pode aqui, no meio acadêmico, estar em achismo, né? É ou não é, a ciência comprova ou não comprova. Então, sim, eu gosto de sempre trazer isso em sala de aula. Sim. E já que tocou nesse ponto, o que você tem para nos dizer de modo geral, professora? A mudança climática existe, é real? O ser humano atua nisto? Sim, não? Como você tem abordado ou o que tem se destacado nessas discussões? Olha, tirando em conclusão da minha tese, por exemplo, né? Vou me basear no que eu li. Então, até a gente tem uma outra professora no curso, né, que é da área, mas também é uma área que eu gostei desde a graduação, então eu sempre estava com um pezinho ali.
Até onde se sabe, a região sul do Brasil, né, a tendência é que a gente tenha frequência de extremos. Então, esses eventos, inundação, mas também seca, acontecendo com muito mais frequência, né, com um intervalo menor de tempo e com maior intensidade. Então, a ideia é que, muita gente fala, a região sul do Brasil vai ter mais chuva. Não é que não vai ter seca nunca, mas é que quando vir muita chuva, vai vir muita chuva e vai acontecer esses eventos que é uma coisa que ninguém esperava, né? Imagina, lá em Porto Alegre, a última vez que tinha acontecido era 1941. É muito tempo. Sim. Né? Mas, assim como no ano retrasado, eles estavam sofrendo com seca. Então, a gente vê como tem esses extremos, né? E foi exatamente isso que eu trabalhei na minha tese, com extremos climáticos. Então, extremos de inundação, assim como extremos de falta de chuva. Então, é uma coisa, assim, que a gente percebe que está acontecendo, sim, com mais frequência, isso já, né, comprovado cientificamente, que a temperatura média está maior. Então, esses eventos vêm por causa dessa temperatura, né? Porque a Terra, 1 grau já faz muita diferença na temperatura média, né? Sim. Então, acontece muito, assim, das pessoas acharem que não vai fazer muita diferença. 1 grau, o que é 1 grau, né? Mas 1 grau na temperatura média da Terra é muita coisa. Tanto que, eu não sei se tu já ouviu falar, mas existe uma circulação oceânica ali, que a gente conhece por AMOC. Já ouvi falar. Que é o que faz levar a água mais quente do hemisfério sul para o hemisfério norte e o norte trazer para o sul uma mais fria. Eu não sabia o que era, mas já tinha ouvido essa palavra. Isso, então, a AMOC é isso, né? É a circulação do oceano ali, que faz com que tenha, digamos, esse equilíbrio, né? Na temperatura do hemisfério sul e do hemisfério norte, para não ficar nem muito quente no sul, nem muito frio no norte. A perfeição da natureza, digamos. Isso, o equilíbrio, né? Sim. Mas o que se tem de estudos agora é que essa circulação ela vai ser quebrada. Então, dizem, né? Os cientistas já falaram, vai acontecer, a gente não sabe exatamente quando, mas pode ser em muito pouco tempo. E aí isso começou a assustar, né? Porque tem um filme, eu falo isso também na disciplina de gestão de desastres, né? Tem um filme que é um dia depois de amanhã, que tudo congela nos Estados Unidos. Meu Deus. Então, claro, não vai acontecer aquilo, né? Porque não vem tudo congelando, assim, de uma forma super acelerada. Isso não vai acontecer. Mas aquele filme foi por causa da AMOC que quebrou, né? A circulação quebrou ali e aí ficou com muito, muito, muito frio no hemisfério norte. Então, a ideia é que os cientistas estão falando que vai acontecer, não se sabe necessariamente quando, mas pode ser em pouco tempo, e vai ter frios extremos lá e calores extremos aqui. Não é que a gente não vai ter frio, a gente tem onda de frio, mas a gente tem percebido que o inverno está sendo mais curto, né? E dias muito frios isolados. Exatamente. Mas essa conversa está muito interessante para trazer esse contexto do projeto, do programa que você desenvolve, não é, professora? Minha Bacia, pertencimento para a prevenção de desastres. E a bacia, falando aqui de água, de hidrologia, tocando em toda essa área que é a pesquisa de base, né, da professora, mas estamos falando de temperatura porque tem tudo a ver. Tudo isso que ela está trazendo aqui de contexto, essa conversa sobre cinema, coisa boa poder falar disso também como referência, porque agora eu me obrigo a olhar esse filme, eu vou assistir as horas que eu quero ver, porque eu consegui enxergar tudo que você falou e eu não vi o filme. É muito vivo isso na nossa vida hoje, na nossa perspectiva, no medo que nós temos do que é o nosso futuro. Né? E com isso, professora, eu pergunto, Minha Bacia, pertencimento para a prevenção de desastres, o que é o objetivo principal desse programa? Sendo que, pessoal, quem acompanha o programa, o Minuto da Extensão já sabe, tem projeto de extensão e tem programa de extensão. O programa é mais amplo, é como se fosse um guarda-chuva que abarca várias ações, não é? Então, vamos passar por todas elas e eu gostaria de saber o que é o objetivo principal ou alguns objetivos que você traz neste programa, professora.
Certo, então realmente, como você falou, tem tudo a ver, né, com a temperatura. Por quê? Como eu disse, os extremos têm essa questão, né, de serem mais frequentes e mais intensos. E um dos que acontece muito aqui em Lages é o quê? Inundação, né? A gente vê, você em casa pode conhecer por inundação, por alagamento, por enchente, né? Aqui a gente tem termos técnicos para cada um, mas no geral, você sofre com água, né, no seu terreno, na sua casa, na rua, atrapalha o trânsito. Então, qual que é a ideia desse projeto? É fazer com que as pessoas, né, a comunidade mesmo, que está ali sofrendo com esses problemas, elas entendam como que elas estão inseridas naquele meio. Então, por exemplo, eu posso morar numa região onde eu não causo nenhum problema, eu não tenho problema de inundação na minha casa. Não chega água na minha casa, né? Eu moro numa região mais alta, não chega água na minha casa. Mas, de repente, o que eu estou fazendo na minha casa, no meu terreno, pode estar contribuindo para que chegue a água na casa do vizinho lá de baixo. Então, é uma coisa que a gente tem que entender que a gente está ocupando um ambiente que era natural, né? Que tem um rio, tem aqui um rio que passa, né, no meio da cidade aqui, que vive dando problema, porque ele não tem espaço para ele mais. Antes ele tinha espaço, agora ele não tem mais. Sim. Então, o que acontece? A ideia é que a gente consiga fazer através da educação ambiental, né, que é uma das ações e que eu considero a principal, porque sem envolvimento da comunidade não tem programa que consiga se manter. Então, a ideia é justamente fazer com que a comunidade consiga compreender como que elas estão inseridas ali, como que ela está, às vezes, contribuindo para aquele evento, mas também o que ela pode fazer, né, para evitar que isso aconteça. E no final, a ideia, né, que é uma ideia que é até um pouco superior, digamos assim, mas a ideia é chegar em um aplicativo para conseguir fazer esse alerta, né, para que as pessoas tenham acesso, ver qual que é o nível que está o rio, que a própria comunidade possa monitorar e acessar e ter isso de livre acesso, né. Então, mais à frente, temos aí a possibilidade da criação desse aplicativo. Desde quando o projeto está vigente? Começou esse ano? Começou esse ano, começou esse semestre, né? Então, a gente está caminhando ainda a passos lentos, né? Na questão mais educação ambiental agora. Uhum. Mas a ideia é que é um programa que vai atuar junto com a Defesa Civil do município. Então, a gente precisa do apoio deles também, né? Eles já estão ali... tem, inclusive, uma pessoa lá da Defesa Civil que está junto com nós no programa. Então, a ideia é que, partindo da educação ambiental, a gente já vai partir para as outras ações também, né? Nos próximos semestres. Sim. E essas ações de educação, elas vão se desenvolver ou já estão se desenvolvendo em escolas, em que outros locais? A ideia é, primeiro, em escolas, né? A gente já fez em alguns momentos, quando Cave de Portas Abertas, por exemplo, né? A gente apresentou o projeto. A gente atua muito com um projeto, um programa, na verdade, que tem ali da Engenharia Ambiental também, que é o Socioambiental, né? Que é um programa de educação ambiental também. Então, às vezes, quando eles têm ação, a gente vai junto com o nosso, né? Aproveita, então faz... Nós estivemos no parque ali municipal alguns dias atrás. Também levaram as escolas. Professora Não, Josiane? é com a professora Cláudia. Sim. Aí foi uma escola lá próxima ao parque, que eles levaram crianças ali do 5º, 6º ano. E a gente explicou, né, como... onde é que você mora? A gente tem maquete de bacia hidrográfica, né? A gente sempre leva para que a pessoa entenda onde que ela está ali, naquela área, onde que está o rio, para onde que vai a água, né? Se ela está talvez sujeita a alguma inundação ou não, ou se ela pode estar colaborando para acontecer uma inundação na casa lá do vizinho, né? Então, a ideia é levar essa temática assim para as crianças, mas também ter um outro olhar para adultos, né? Porque a gente está tratando de um problema que afeta todo mundo. Então, a ideia é também conversar com associações e moradores, né? Tentar achar um líder da comunidade, de repente um contato ali para
juntar em algum dia os moradores daquele bairro e fazer também uma atividade de educação ambiental com eles. Sim. Eu fiquei pensando aqui, professora, crianças, até pela curiosidade em relação à maquete, talvez isso já seja um grande estímulo. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, talvez o adulto tenha mais resistência e não procure tanto, mas vocês têm que procurar, né? Não Sim. sei como é que vocês estão estruturando essas ações, pensando, esquematizando, que é tudo recente. Nós estamos, pessoal, gravando este programa em 10 de julho, certo? Provavelmente ele vai ser escutado ali em agosto, setembro. Então, é um programa recente, mas que tem grandes ambições, né? Uhum. Quanto tempo de projeto vigente, professora, antes de renovar? Tem 2 anos. 2 anos. Então, é muito tempo, mas às vezes para mudar mentalidades, talvez seja necessário muitas renovações, né? Daqui a pouco, para que vocês consigam chegar. E sem contar que essa criança, hoje, que é instruída, que tem essa realidade ali na vida dela já apresentada, talvez seja mais fácil, porque vai ser um adulto mais consciente, mas isso leva tempo também, né? Com certeza. E assim, a educação ambiental, ela é muito efetiva, né, com crianças, e com adultos não tanto. Então, a gente tem que trabalhar de formas diferentes. A ideia é o quê? Com crianças, vamos fazer através de jogos, através de maquetes. Com os adultos, a ideia já é mais junto com a instalação das réguas de monitoramento, que aí entramos na segunda ação do nosso programa, levando lá, mostrando por que aquela régua vai estar lá, qual que é a importância dela, como que ele pode ler aquela régua. Quando chega em tal nível, eu tenho que começar a me preocupar ou não, né? Sim. Quando que pode atingir minha casa. Então, é pensando mais nessa situação para que eles... Porque assim, imagina, você vai instalar réguas ao longo de uma margem do rio. Se a comunidade não souber a importância daquilo, aquilo não vai durar. Sim. Né? Esse programa, ele só vai dar certo com a participação da comunidade. Então, a ideia, quando eu falo em educação ambiental com os adultos, é mais voltada nessa questão de até nos apoiar, né? Na questão de monitoramento. Vai lá, dá uma olhadinha como é que tá a régua, né? Para que tá lá. Então, entender, na verdade, o que a gente tá fazendo ali, né? Perto da casa dele. E me parece, professora, eu lembro, assim, de algumas medidas que pareciam radicais na época. Por exemplo, multa por não uso de cinto de segurança. Foi só quando houve a multa que parece que o pessoal começou a usar o cinto, né? E a gente hoje vai no automático e põe aquele cinto assim que entra no carro. Então, talvez isso leve, como falamos, bastante tempo, mas talvez o fato de o adulto saber, vai chegar na minha casa, vou ter prejuízo. Parece que quando toca no bolso, na perspectiva da perda material, o adulto é acionado, digamos assim, né? Com mais facilidade. Sim, com certeza. Principal meio de você chamar a atenção de um adulto é falar, se você não fizer tal medida, vai ter tanto de gasto, né? Vai perder os móveis. Então, a gente entende que é uma situação muito complicada. É muito complexa, porque assim, enchente é um processo natural, né? A cheia, o rio, ele precisa ocupar a margem dele. E aí, nós crescemos, a urbanização cresceu em torno dos rios. As cidades cresceram em torno dos rios e ocuparam essa margem que não deveria ser ocupada. Sim. Né? Não deveria ter casa num leito de um rio, que a gente chama de planície de inundação, né? Então, passa a margem, até a margem é enchente. Passa disso é planície de inundação, que também é natural. Sim. Mas é um processo que, assim, não tem mais como controlar essa ocupação ali. Né? A gente pode controlar o que ainda não está, mas as casas que já estão lá, é difícil você retirar as pessoas. A gente tem esse olhar, assim, essa visão de que a pessoa, às vezes, ela está acostumada com isso. Né? Aquele cidadão que está lá... não, acontece aqui de vez em quando, mas aqui onde eu moro é um local bom, tirando esse problema, ele tá numa localização boa, um fácil acesso, às vezes à escola dos filhos, ao Sim. trabalho, ao centro,
né? Então, tem várias questões, várias para ser trabalhadas, né? E aqui em Lages, é conhecido como Cará, né? Atravessa ali... Como é que é o nome daquela avenida? Belisário? Isso, Belisário Ramos? Uhum. Pois é, conhecido como Cará, é um rio, é um córrego, é um arroio, como é que podemos chamar ali? É um rio, é um rio, tanto que aqui em Lages nós temos dois principais, que seria o Cará, e aí tem a microbacia, né, bacia hidrográfica do Rio Cará, e do Ponte Grande, que é aqui para trás do Cave. Então tem os dois principais que a gente acaba trabalhando, né? Sim. E, por exemplo, na área ali do Cará, na Belisário, você falou sobre a questão das casas. Me chamou a atenção e nesse aspecto é bom eu ser recente na cidade. Tem coisas que pautam muitas conversas aqui, porque eu olho como a pessoa que é estrangeira e vê a novidade, vê o dado diferente. Me chamou muita atenção o contraste dessa condição entre o Cará transbordar numa região em que dá para se considerar uma região nobre, digamos assim. É difícil imaginar onde seria a margem do Cará se não fosse todo o processo de urbanização, né? Porque é tão estreito, se você vai olhar. Eu não imagino quanto foi reduzido ali. Então, assim, imagina que aquele rio ele tinha um leito natural, um fundo natural de tal tamanho, né? E esse leito natural dele, essa margem dele, tinha vegetação. Sim. Né? Quando a água está correndo na grama, ela corre mais devagar. Ela vai mais lenta. Agora, se ela corre no concreto, ela corre bem mais rápido. Então, o que acontece ali? A gente vê, às vezes, tem uma chuva, assim, muito forte, né? Muita água em pouco tempo. Aquele rio sobe numa velocidade incrível. Porque ele está com um espaço limitado, ele não está mais com a margem natural. E tá acontecendo muita erosão na margem dele. Então, a gente vê alguns locais que tu passa, assim, na rua mesmo, na Belisário, né? Passa na Avenida Belisário, olha pro ladinho ali, tá aparecendo o solo, né? Tá exposto ali. Sim. Então, aquela água, toda vez que sobe, quando ela desce, ela leva um pouquinho do solo, e isso vai depositando no fundo e vai diminuindo a área dela. Então, o espaço que ela tinha ali no fundo já não tem mais. Entendi. E aí ele vai subindo. Né? Então, tem que limpar. E aí é um trabalhão, né? Porque você não consegue fazer isso manualmente. Tem que proteger a margem, mas ao mesmo tempo tem muito veículo passando ali. Então, é uma situação que realmente é bem complexa. Assim. Eu diria que aqui em Lages a mais difícil de resolver é o Cará. Qual é a região diretamente afetada ou contemplada pelo programa de extensão? Então, quando eu escrevi o programa, né, esse programa ele é baseado em um projeto de extensão que o professor Silvio tinha aqui, né, que era o Minha Bacia, que ele fazia parte, então, da educação ambiental. Sim. Quando eu escrevi, eu não quis colocar uma área específica, eu coloquei o município, porque a minha intenção, com certeza, é continuar renovando e aplicando em diversas áreas, porque a gente não consegue atender tudo de uma vez só. Sim. Então, agora nós decidimos começar pelo Rio Passo Fundo, que é um afluente do Cará, considerando que a água que chega do Rio Passo Fundo também afeta quem está ali no entorno do Rio Cará, né? Se o Rio Passo Fundo vai para o Cará, então vamos começar lá no Passo Fundo, que também tem problema de inundação, e aos pouquinhos a gente vai trabalhando. Então, né, em reunião com os bolsistas, né, com os demais componentes, vamos começar aos pouquinhos para ver como que vai evoluindo esse programa. Então, nós escolhemos a do Passo Fundo, que é menorzinha, mas já tem 2 escolas ali que tem pessoas que com certeza devem sofrer com o problema em casa. Então, a gente vai na escola, quem aqui já chegou água na sua casa, né? Então, a gente vai conversando para que eles entendam por que isso está acontecendo. Sim, e sensibiliza demais, né? Você chega na região afetada e fala sobre aquilo. É quase uma terapia para a pessoa poder falar do quanto ela está incomodada ou assustada. Uma criança vai facilmente falar das emoções até. Então, isso marca, né? Isso leva a criança para dentro da ideia do projeto, né? Sim, com certeza. Então, temos essa questão da educação e, principalmente,
por meio também do monitoramento hidrológico, esse até mesmo um levantamento que vocês vão poder atualizar, não é, professora? Desse, como você falou, a erosão nesses locais, porque dependendo, claro, a extensão é longa, algum ponto pode ficar ali perdido da análise por alguns anos, né? E aí vocês vão estar constantemente atualizando isso junto às comunidades mesmo afetadas, né? Inclusive, assim, para que a nossa ação 3 dê certo, que é o aplicativo, a gente precisa da ação 2 antes. Sim. Então, a gente precisa ter o quê? Um monitoramento, saber, quando choveu, sei lá, teve uma chuva ali de 30, 40 milímetros. Até qual foi o nível que o Cará, por exemplo, chegou? Naquele local que tem inundação. Quando choveu 100 milímetros, até quanto foi? Porque aí, se nós tivermos esses dados, quando tiver a probabilidade de chover ali, né? Estão prevendo uma chuva intensa naquela região. A gente já pode emitir um alerta, estão prevendo uma chuva e que a água pode chegar até tanto de nível, né? Até tal altura. E sobre essa questão do monitoramento, claro, a partir do projeto, essa questão das réguas, instalação desses equipamentos em pontos estratégicos, vocês certamente definir esses pontos, mas é interessante também a gente olhar para o aspecto histórico desses rios, porque justamente por não ser daqui e me deparar com aquilo assustador em dias de chuva, eu perguntei para várias pessoas, mas isso, como é que é isso? Sempre foi assim? Não, melhorou bastante, é o relato geral. Como é que vocês têm o levantamento desse histórico? Não sei se olharam para isso em detalhe já. Tem um trabalho aqui já há muitos anos, né? Começou, o professor Silvio sempre atuou muito nessa área também. Ele está agora em processo de aposentadoria, né? Eu acabei assumindo algumas disciplinas dele. E é uma área também que eu sou apaixonada, então tá tudo certo. Mas o que eu sei que estão fazendo, né? Eles estão aumentando o nível de algumas ruas para que não chegue água naquelas ruas. Eles têm feito limpeza desse assoreamento que fica no fundo, então você limpa o fundo para aumentar a área para a água poder ficar dentro do rio, né? Dentro do leito do rio. Mas mesmo assim ainda tem muita área crítica aqui no município. Tem muita área crítica. Eles têm melhorado nessas regiões que realmente tem essas casas melhores, né? Mas tu vai ver lá no bairro São Sebastião, que é para aqui para baixo, que é Ponte Grande, né? É uma comunidade que não é tão bem de renda, digamos assim, quanto quem está lá próximo ao centro. Ou até mesmo ali na habitação que pega o Cará, né? Que é uma região que sofre muito caça-tiro. Então, você não vê tanta coisa sendo feita, né? Porque é difícil, eu entendo. Por exemplo, lá no caça-tiro, é para onde todo o rio que passou, o rio Cará, que passou em toda a cidade, vai sair no rio Caveiras. Né? E que o rio Caveiras é um rio maior, então, que é da onde a gente tira a nossa água, inclusive, para beber aqui de Lages, né? Então, esse rio Cará, ele chega lá no rio Caveiras. Imagina se esse rio Caveiras já está saturado, ele recebeu o Ponte Grande antes, ele já está vindo com inundação lá de cima, e aí ele chega aqui e o Cará ainda começa a entrar nele ali. O que muitas vezes acontece? O Caveiras acaba entrando para dentro do Cará, e aquela região é bem a região onde está o caça-tiro. Então, por isso que ali é um problema principal, porque o problema sempre vai ser onde todas as águas se encontram. E ali é onde todas as águas se encontram. Mas, professora, eu fiquei curiosa também, quando você fala assim de tecnologia, a criação do aplicativo, esses dados que vocês hoje estão levantando vão abastecer mais tarde esse aplicativo. As pessoas vão ter ali parâmetros de segurança. Se passar de tal marca, você já tem que sair da sua casa. Como é que vai ser isso? Essa é a ideia, né? Que eles tenham ali... eu quero ver quanto que tá o nível do rio perto da minha casa. Ele vai acessar o aplicativo e ele vai ter como ver isso, né? Sim. Mesmo, ele tá lá no trabalho, ele quer ver, começou a chover, ele quer ver se tá ficando perigoso ou não, tá chegando perto da minha casa ou não. Porque o que acontece muitas vezes, né? Uma realidade que a gente escuta da comunidade que tem problema com isso.
eu não saio da minha casa porque senão vem assaltar. Então vem assaltante de barco lá na casa para roubar as coisas que estão lá. Aí não sai da casa. Ou, eu não vou sair daqui porque eu tô acostumado com isso e eu gosto de morar aqui nessa região, né? Beleza. Mas e se a gente conseguir emitir um alerta que seja 2 horas antes para que a pessoa possa levantar os móveis para ter uma perda menor? Né? Teve uma senhora que relatou que tudo que ela queria era um aviso para que ela pudesse erguer a geladeira dela. Então, de repente, né? Por mais que a gente não vá causar, de repente, um grande impacto, nossa, vamos... Né, não vai nunca mais acontecer inundação, não tem como, porque a gente sabe que a tendência é que tenha chuvas mais fortes, né, e de forma mais frequente, mas a gente pode pelo menos reduzir os danos que a população sofre com isso. Sim. E aí entra uma das últimas perguntas, enfim, estamos nos encaminhando, já percorremos as 3 ações, são 3 ações previstas, e claro, agora fica pelo desenvolvimento desse trabalho, né, ao longo desse tempo que vocês têm, e provavelmente, como você diz, renovações que vêm por aí, porque é uma ideia que demanda bastante tempo para conscientizar, para quem sabe mudar alguma coisa, mas principalmente remediar, né, professora, me parece assim, o que, como você disse, vai acontecer, está acontecendo. E aí que está a pergunta você que falou do AMOC, né, hoje, eu lembrei de um outro termo agora, que é o ponto do não retorno, que me parece muito mais catastrófico e que talvez alguns ouvintes já tenham também ouvido, enfim, visto aí circular, ponto de não retorno. E outra discussão também que é atual, que é o esgotamento da terra, né? Aquela medida, aí você, claro, vai me ajudar nisso a entender e explicar para quem está nos ouvindo, que é assim, existem pesquisas que têm olhado para o quanto a Terra consegue se recuperar, não é? Daquele dano que nós causamos. E cada vez ela se recupera menos, porque nós causamos muito mais dano. Como é que fica tudo isso em relação à questão das enchentes, das águas no planeta? Me ajude a fazer essa relação. Então, eu gostava de falar, eu sempre falava que a Terra chega o dia que ela entra em cheque especial, né? Que acabou o recurso daquele ano e a gente entrou no cheque especial. Tô rindo, mas é de nervosa. Mas é a forma que eu gosto que... Até todo mundo entende, né? Cheque especial. Ninguém quer cheque especial. Porque quando tu entra, meu Deus, né? Aquela coisa do adulto, né? Que toca no bolso e ele entende. Isso aí. Então, o que é essa data? É uma data porque se prevê que a Terra teria, né, recursos suficientes para um ano, seria tanto de água, tanto de solo fértil, né? Tudo isso. E a gente está cada vez esgotando esses recursos mais cedo, né? Pensando em planeta Terra aqui, né? Então, acho que... Ano passado foi algum dia de julho, se não me engano. Esse ano eu não cheguei a ver que dia que é. Mas, assim, é cada vez mais cedo. Imagina, chega na metade do ano, a gente está quase terminando o que seria de um ano. Sim, eu lembro e entendo essa conta, mas não sei se o ouvinte está entendendo. Porque é como se até julho nós esgotássemos o recurso que deveríamos levar o ano inteiro para gastar, isso? Isso aí. Os recursos da terra como um todo, né? Isso daí. E eu não quero mentir, mas parece que eu já ouvi sobre maio. Não aconteceu ainda em maio, mas eu não sei esse ano, como eu realmente não acompanhei esse ano. Eu fiquei pensando... Esse semestre foi tão maluco, então eu não consegui acompanhar. Mas ano passado, se não me engano, foi julho. Em julho nós esgotamos a terra... o tanto que deveríamos levar até dezembro a gente esgotou. Exatamente. E daí o que acontece? A gente continua usando, então a gente entra em cheque especial. Estamos usando o recurso do próximo ano. Meu Deus. Né? E isso um dia, agora, aqui no Brasil, principalmente, né, falando em mundo, tem pessoas que já estão sentindo isso. Falta de recursos, a água já não tem mais aquela qualidade que deveria, tem escassez de água, tem solo que já não é mais fértil, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem muita, muita sorte, porque o nosso país é muito rico. Muito rico em recurso natural. Então, se a gente comparar número de pessoas, de habitantes no Brasil, com recursos disponíveis, aqui a gente é rico.
né? Que a gente é muito rico. Só que pensando na Terra, não. Então, isso vem muito da chamada pegada ecológica, né? Uhum. Existe também a pegada hidrológica, que é o quanto você consome de água em todos os seus processos. Então, por exemplo, o alimento que eu estou consumindo, ele foi irrigado, ou o animal, ele teve que receber ração, por exemplo, a ração dele teve irrigação, teve todo o processo de consumo de água do próprio animal, né? Então, pensando em pegada hídrica, a gente relaciona só com água, mas a pegada ecológica relaciona tudo, né? Gases de efeito estufa, consumo de combustível, emissão desses gases e tudo. E a pegada, ela tem sido cada vez... não sei se quem aqui estiver ouvindo, né, tiver interesse, tem um site que você calcula sua pegada ecológica. Então você entra, tá em inglês, mas dá para traduzir ali, né? Bota um tradutor, que é o Pegada Ecológica. Aí, nesse site, você vê quantas terras precisaria se todo mundo vivesse igual você, com os mesmos hábitos de consumo. Meu Deus, quantas tem dado para você, professora? Para mim... Meia? Não, é impossível, gente, assim, porque a gente consome muito, né? Sim. Mesmo tentando, minimizando o máximo, para consumir só uma terra, teria que dar uma amenizada, essa questão de tecnologias, por exemplo, transporte também, né? Então, aqui a gente mora num país que não tem muito incentivo para transporte público, por exemplo. Exato. Né? Então, é difícil você fugir muito do carro, mas, se não me engano, para mim deu 1,5 terra por aí. Parabéns. Mas é por causa da minha alimentação também mudou bastante, né? Agora, geralmente, a média, se não me engano, do Brasil é 2, 3, alguma coisa assim. Não vou falar certo, porque senão eu vou estar mentindo aqui, vou estar só chutando um valor, mas eu sei que é mais que 2. Sim. E só por curiosidade, é vegana, professora? Eu sou vegana. Uhum. Eu acho muito difícil que a gente consiga entender o que fazer para diminuir tudo isso. Uhum. E ser vegano é caro ainda hoje para quem é cidadão médio e não sabe onde buscar. Assim... Tem muitos fatos, né, que, por exemplo, eu comia carne, né, eu parei porque quando eu estava no meu doutorado fazendo a minha tese, vendo os extremos, né, falando sobre mudanças climáticas, e aí eu me peguei olhando quais que são as consequências ambientais de se comer carne, né, eu me senti meio antiética comigo mesma, né, porque é um assunto que eu estava estudando, eu estava vendo as consequências daquilo, e eu estava contribuindo. Então, eu entrei em um conflito ético comigo mesma e foi mais ou menos por aí, assim. Mas eu sempre falo o que a pessoa quiser reduzir, às vezes, porque a carne, qual que é o problema? Ela tem muito consumo de água, tem muita emissão de gás de efeito estufa, Imagina, a gente, aqui no Brasil, 80% do que a gente emite de gás de efeito estufa é por causa da questão de plantio de soja, né, que é exacerbado. Então, tem essa questão, né, ambiental desse lado de consumo de carne, mas também tem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, eu não tenho como... Não sei, não tenho... O horário de ônibus é muito ruim, né, para o transporte público, mas vou oferecer caronas, vou com o meu carro, vou oferecer caronas, vou tentar ir de bicicleta, ir a pé. Eu vou no mercado, vou usar sacola ecológica, vou evitar saco plástico, né, que é um problema também gigantesco que a gente está tendo agora com plásticos, né? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer e... Assim, o que eu posso dizer que realmente muda é a alimentação, transporte muda muito também, a questão de uso, consumo, né, de eletroeletrônicos. Então, tem muita coisa, né, que uma pessoa pode fazer. Ela não precisa ficar, meu Deus do céu, nossa, temos o mundo inteiro, né, vamos virar vegano, não sei o quê. É difícil, realmente, né, eu sei, eu nunca entrei nisso pensando em ser vegana. Eu pensei assim, vou diminuir o meu consumo de carne, vamos ver. Se eu sentir vontade, eu como. Sim. E aí foi acontecendo naturalmente. Processo super natural. Então, pra mim foi muito fácil, mas
não é assim para todo mundo. Né? Então, a gente tem realidades muito diferentes no Brasil. Não dá para querer que todo mundo siga o que você segue. E o vegano, lembrando que é aquela pessoa que não consome, não usa nada de origem animal. Né? E isso restringe bastante a nossa gama de possibilidades, de opções, né? Mas, professora, eu gostaria também de pedir para você, estamos agora sim nos encaminhando para o final dessa conversa, que é em grande parte uma reflexão, né? Muito mais do que apenas falar do projeto Minha Bacia, programa de extensão, pessoal, Minha Bacia, pertencimento para a prevenção de desastres, que provavelmente sejam desses programas permanentes do CAV. A professora é professora recente aqui no centro, chega e já traz essa ideia e provavelmente vai ser uma referência, vai seguir sendo referência aqui nesse sentido, porque eu acredito que enquanto existir humanidade, nós teremos essa preocupação, né, nos próximos, enfim, no nosso futuro. E com isso, claro, para além dessas 3 ações, eu peço que você nos traga aí uma visão final, uma reflexão, orientações. Você já falou aí sobre o que dá para fazer, o que está ao alcance. O que você gostaria de deixar como uma ideia final, uma contribuição para o nosso ouvinte? Então, com certeza, né, é um programa que tende aí a se estender por mais tempo, porque é um trabalho que tem que ser constante, né? Não vai ser aplicado uma vez e nunca mais eu volto e não vai funcionar mais, né? Então, tem que ser constante. E o que eu gostaria de deixar de mensagem final, assim, como eu comentei, às vezes a água não chega na minha casa e eu não me preocupo com isso. Mas eu posso estar causando isso, né, em outras pessoas. Então, o que eu posso fazer? Gente, vamos tentar usar mais jardins, né? Vamos ter uma área, um gramado, alguma coisa em casa. Eu posso, de repente, pegar a água da chuva para reutilizar essa água da chuva. Então, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo, né? E é uma das coisas que eu ensino os alunos na disciplina de drenagem, né? Que a gente tem que trabalhar um pouco também com a drenagem que leva a água pro solo, para onde tem que ir, né? E não escoar, porque senão o rio vai encher. Né? Toda essa água vai parar no rio. Sim. Então não tem como o rio não encher. Então a gente precisa tentar reter essa água na nossa casa. O que a gente puder fazer para que ela fique ali, no nosso terreno, mais chance de não ter problema a gente, né, consegue. Então, acho que a mensagem final seria essa, né? A gente também pensar no próximo. De repente, a minha casa não tem problema com isso, mas eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar? Vamos tentar manter... Na medida do possível, eu entendo que nem todo mundo tem condições, né? Sim. Mas seria, acho que esse olhar mesmo, né? Para o problema no geral e não pro meu problema, né? O que eu tenho aqui. Talvez um dos maiores desafios do ser humano seja se ver em comunidade, né? E não na individualidade apenas. Mas fica aí a sugestão, o convite da professora para que pensemos sobre isso. E muito obrigada pelo seu tempo, professora, pela disponibilidade e pela ideia também de um programa como esse, né? De uma ação como essa, tão necessária não só em Lages, mas em todas as cidades e no mundo inteiro, né? Provavelmente muitas parcerias virão aí no futuro em relação a esse projeto. Imagina, eu que agradeço, né, o convite E, assim, eu não acho que eu mereço agradecimento, porque eu acho que a universidade está aqui para isso. Ela está aqui para atender a comunidade, né? Sim. Então, eu só quero poder atender um pouco, pelo menos o máximo que eu conseguir, para resolver os problemas que tem aqui. Ação local, mas um pensamento que é voltado ao global, né? Uhum. A necessidades globais. Bom, vamos deixar aqui o contato. Posso deixar o Instagram, professora, que foi criado? Uhum. O projeto é recente e o Instagram também. @lab_hidro. É isso? Isso. @lab_hidro. Você tem ali um canal também de comunicação com a professora Sabrina Vieira, ela que é coordenadora do programa Minha Bacia, pertencimento para a prevenção de desastres. Eu vejo que o termo minha, né,
essa ligação que existe já no nome, talvez ela faça com que progressivamente as pessoas se vejam no cenário, na vida, no ambiente. Elas são parte do ambiente, elas não estão no ambiente, não é, professora? Com certeza. Tá bom, então obrigada também a você, nosso ouvinte aí que nos acompanhou em mais esta conversa, que mais esta edição do Minuto da Extensão. Aqui você conhece os projetos e os programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, aqui o CAV da UDESC em Lages. E você entende também como estes programas e projetos impactam direta ou indiretamente a sua vida. Hoje nós recebemos aqui a professora Sabrina Vieira, ela que é adjunta do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui do CAV UDESC, e atua na área de gestão de desastres, drenagem urbana e proteção e recuperação ambiental. Nós nos encontramos em edição inédita na próxima quinta-feira, aqui do Minuto da Extensão. Essa entrevista tem reprise no sábado, às 6h. Até. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.